Vamos lá então, pessoal, mais um recap aqui ao vivo para vocês, uma mega aula. E, pessoal, presta muita atenção, papel e caneta na mão para você aprender muito, muito, muito hoje nesse dia espetacular, né? Na verdade, falta adjetivos, acho que é assim que se fala, né? Para descrever esse pregão de hoje, principalmente no índice futuro, tá, pessoal? O dia hoje foi absurdo, operando muito preço, e respaldado muito pelos feedbacks também aí de quem está dentro do projeto, de quem está começando a mentoria, né? Então tem muito conteúdo que eu quero trazer aqui, então fica até o final para você não perder nada, tá bom? Antes de dar continuidade, eu quero lembrar você que no dia 4/11, às 19 horas e 7 minutos, você precisa estar na super aula secreta, tá bom? As informações estão no grupo VIP. Para acessar o grupo VIP, você pode clicar aqui abaixo, aliás, acessar o link aqui abaixo desse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, tá bom? Então participa, tá bom, pessoal? Principalmente como no dia como hoje, que eu vejo pessoas simplesmente girando, buscando setups, tá? E eu fico indignado porque, assim, meu, o mercado não é sobre setupzinho. O mercado é muito mais que isso, tá bom, pessoal? A palavra setup em si, ela não é errada, mas eu vejo sempre que tem setup, o termo setup atribuído, ele está atribuído a um conceito muitas vezes errado de mercado. E eu vejo pessoas, ao invés de se aproveitarem da liquidez, sendo simplesmente refém da liquidez, ok? Sendo refém dessa liquidez e não aproveitando isso para poder lucrar mais, como no dia de hoje, que a gente pôde comprar diversas vezes, aproveitando toda uma região de captura de liquidez. Você vai aprender esse conceito hoje. E mais um detalhe: se você não assistiu o recap de ontem, anteontem, os demais dias, você está perdendo dinheiro, você está deixando o dinheiro na mesa. Eu sempre trago conceitos importantes. No recap de ontem, eu compartilhei a minha expectativa para essa região de hoje, que nós compramos. Então, se você não está acompanhando o conteúdo, você está perdendo muita coisa, ok? Só que no dia 4 vai ter muito mais conteúdo. Então, assista essa aula até o fim, não dá para chamar de recap. Assista essa aula até o fim, que a gente pode lucrar aí, se somar todas as compras. Eu, pelo menos, passei de 2.000 pontos, pessoal. Um dia absurdo. Um dia que é para chegar aqui e fechar a semana. Para que operar? Eu acho que teve 3 stops ao total na semana. 16, 14, 15 operações, eu não lembro agora, mais ou menos isso. Um dia sensacional, uma semana sensacional, pessoal, que eu nem precisaria olhar para amanhã para o mercado. E ele vai abrir numa região que pode continuar esticando a alta ou simplesmente pode buscar novamente uma correção aí. Nem precisaria, eu vou pelo compromisso que eu tenho com os alunos aí da parte de vista, pelo ponto de vista educacional, tá? Mas então vamos, tá? Vamos para a super aula secreta. Antes de ir para a super aula secreta, consome esse conteúdo aqui, tá? Marca na tua agenda aí. Pessoal, a síntese, digamos assim, do método L2 se dá através desse funil aí, que é justamente isso, é afunilar. Eu vejo muitas pessoas se preocupando com os candles. É errado você avaliar candle? Não. É errado avaliar? Não. Não é errado. E na verdade não é nem que você não tenha que avaliar, nem que você tenha ou não tenha, tanto faz. O ponto é você saber o quê? Onde o preço está. Então tem vários elementos, onde o preço está, como ele chegou até ali, o que ele está formando, quais são as expectativas anteriores que ele se formou, as movimentações, aliás. Então, todo o meu método, pessoal, de fato, ele vai trazer o quê? Ele não vai trazer uma certeza absoluta. Eu estaria mentindo aqui para você. Não, você vai fazer o método L2, ele vai trazer certeza. Não, tá? Ele vai colocar uma linha em que você saiba o que fazer. Hoje, uma das perguntas dentro da sala ao vivo, enquanto nós estávamos comprados, eu lembro até o nome do aluno era Thiago. Na verdade, tem vários Thiago na sala, né? Mas um desses alunos perguntou assim: Vitor, o que você acha que ele vai romper ali? E eu falei claramente assim: eu falei, olha, a minha preocupação não é se ele vai romper ali. Nós já estávamos comprados, nós tínhamos comprado já uma vez, duas vezes, depois o preço volta novamente. E eu falei assim: a minha preocupação não é se ele vai romper ou não. A minha preocupação é olhar para o gráfico e ver se tem base técnica para mim continuar dentro do trade ou se eu estou fora, comprar mais uma vez. É esse entendimento que eu tenho que ter. A partir do momento que eu tenho um método, pessoal, a partir do momento que eu sei o que eu faço dentro do mercado, que realmente eu tenho argumentos técnicos que me direcionam para cada tomada de decisão que eu tenho que fazer a cada momento do mercado e com base naquilo que ele vai formando,
Meu, tudo fica muito mais leve a jornada. A jornada fica mais leve. O que eu tô falando aqui não é sobre uma coisa que eu acho, é sobre uma coisa que eu vivo, pessoal. Eu entendo isso e eu falo todos os dias dentro da sala ao vivo. Tudo que aconteceu hoje no mercado, todas as expectativas, conforme o mercado vai caminhando. E é interessante eu conectar com o dia de ontem. O dia de ontem, pessoal, foi um dia que o mercado ele rompeu a região que eu acreditei que inicialmente iria ser respeitada, que seria a minha perspectiva de compra inicialmente, né? E, inclusive, antes, eu comentei assim no pré-mercado. Eu falei, pessoal, a gente não está aqui para ser assertivo, somente assertivo nos cenários, né? É importante que a gente faça o pré-mercado e, somado ao pré-mercado, essas questões aí da abertura e movimentação do preço, confluindo com o que a gente analisou previamente, isso é muito bacana. Isso mostra com que nós, com que a gente, como que eu posso arquitetar aqui essa explicação? Isso que eu tô só na introdução aqui desse recap dessa aula, tá? Mas você fazendo um recap, um pré-mercado, pessoal, é sempre importante que você faça um pré-mapeamento das regiões de interesse. Quando o mercado abre, se confluir com aquelas regiões, meu amigo, clica. Tem dias, como ontem, que ele fugiu um pouquinho ali dessa expectativa inicial. Tem algum problema nisso? Não, tá? Só que aí entra um detalhe: reavaliar aquilo que você viu, reconsiderar onde o preço está. E aí ontem fez com que nós tivéssemos uma oportunidade para pagar pelo menos 400 pontos, fechamos o dia. E esperamos o quê? Pelas compras. Teve compras penduradas na região de captura de liquidez que hoje o preço foi lá buscar. Não dá para ser mais, pessoal, o traderzinho. Desculpa, tá? Com todo respeito, mas o trader que vem aqui 9 horas no mercado aqui para a tela, ele olha para a tela aqui e fala assim: "Bom, vamos ver o que eu vou fazer. Ah, tá dando um setupzinho aqui de média. Com todo respeito às médias, tá? Mas não dá para ser isso daí mais, pessoal. Já passou o tempo de você ser um trader reativo. As oportunidades que nós pegamos hoje no índice futuro foram oportunidades compartilhadas antecipadamente. Até tem um recorte aqui do vídeo, ó. Olha, 9h20 da manhã, reconsiderei algumas expectativas, tá? Reconsiderei, né? Poderia até fazer uma edição melhor aqui para recortar isso aqui, tá bom? Mas acompanha aqui, ó. Segurar já nesse miolo aí, já subir? Sim. Ele tá exatamente no 61 junto com 7640 aí, tá? Ok? Então, uma das expectativas, inclusive, hoje, pessoal, era essa venda aqui, tá? Um reteste na máxima, era uma expectativa. Ou a compra aqui nas zonas de captura de liquidez. Eram expectativas essas, né? Então, claro que, obviamente, você deve ter olhado aí como que o mercado fechou, né? Ele fechou lá em cima. Inclusive, teve uma outra leitura aqui, deixa eu ver. Ah, olha aqui, ó. Aqui eu comento aqui, eu vou comprar, né? Encho de seta aqui, ó. Ou seja, isso que é ter um método, pessoal. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda, né? Região de captura de liquidez. Aqui, inclusive, na gravação, né, eu até faço, eu costumo fazer isso muito na sala, né, eu costumo desenhar, né, de fato, o que que eu esperaria ali, né, o porquê que eu esperaria, como que eu tomaria isso aqui, juntamente com as explicações, né. Então, poxa, você tem aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, muitas vezes aqui as marcações aqui na tela, e aquilo que eu vou desenhando também, né. Uma das coisas que eu sempre estou fazendo aí, boa parte do tempo na sala ao vivo, é idealizando cenários, baseado no método, né? Baseado no método. E aquilo que eu sempre falo, eu não faço o que eu acho, o meu viés, o meu achismo. Eu falo aquilo que o preço está me mostrando, somado ao meu método. O meu método ele traz uma perspectiva somado à região que o preço se encontra. Então fica fácil de eu idealizar movimentos. E temos essa aqui, ó, que é a de. Ó, e o que ele rompeu aqui, né? Reforço, Lembra que eu falei para vocês, ó. A partir do momento que ele reforça as duas zonas de captura de liquidez, ó. Rompeu aqui e ele fez esse pivôzão. Hoje ele rompendo aqui como rompeu, nós temos aí potencial captura de liquidez aqui, ó. Tá? Você entendeu? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, logicamente, o gráfico daí é pronto, né? Mas eu gosto de evidenciar isso daí para você ver que toda a minha decisão de compra, presta atenção nisso aqui, ó. Toda decisão de compra
no micro, seja pelo 2 minutos, que foram compras que a gente fez ali, pelo 5, a captura de liquidez, foi montada, estruturada na perspectiva da estrutura maior, utilizando o mapeamento daquilo que aconteceu também no dia anterior. A região de quebra, como eu comentei, ó. Se aqui ele falhou um pivô e hoje ele renovou aí pela manhã, logo no início da manhã, essa região, o que que ele traz como entendimento para mim? Essa região, desde o topo aqui até o fundo, é toda uma região que foi o que eu comentei aqui, ó. Coisa linda. Então, assim, não é sobre o que eu acho, entendeu? O meu viés, o meu achismo, o meu emocional, claro que eu já aprendi a lidar com isso, né? E como que uma coisa que virou uma chave, assim, muito importante na minha caminhada, que a galera costuma perguntar, qual foi a sua virada de chave? O pessoal fala assim, não, porque eu tenho que fortalecer meu mindset. Meu amigo, se você fortalece o teu mindset sem entender a técnica, você vai virar um perdedor motivado. Você vai perder, você vai vender fundo hoje e vai falar assim, não, mas eu vou conseguir. Ah, porque eu tenho fé que as coisas vão acontecer para mim. Mas você não conhece a técnica, você não estuda a técnica, você não estuda o fundamento. Você não estuda o preço, como ele se comporta, o que é uma quebra de estrutura, o que é uma captura de liquidez, como utilizar 1 minuto dentro da captura de liquidez dos 5 minutos, entendeu? Tem gente que acha loucura olhar, pô, você vai operar 1 minuto, tá, mas se ele está na captura de liquidez, por que não usar? Captura de liquidez pelo 2 minutos hoje, risco, tomar um risco pelo 2 minutos, antecipar aquela estrutura pelo 5 que pode demorar muito. Você está entendendo? Então você tem que ter um método para isso. Quando eu mostro o funil do método L2 para vocês, ele traz ali uma dinâmica pela qual, né? E daí o que que acontece? Por que que eu não fico olhando muito ali, por exemplo, o gráfico diário ou 60 minutos ao longo do pregão pela manhã? Porque se eu já monitorei as regiões antes, por que que eu vou precisar ficar retomando lá os 60 minutos? Eu já sei que o mapeamento é lá em cima, onde cravamos o mercado aqui hoje. Aqui eu tinha excluído a FIBO, né? Você está entendendo? Então já cravamos o mercado lá. A expectativa, aliás, aqui já era captura de liquidez. Eu vou executar conforme aquilo que eu já fiz o mapeamento. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante que eu falo aqui. Então, para mim, o ponto mais interessante, uma vez, seria olhar para compra lá. Prefiro a compra lá, tá? Bom, eu acho que é isso, beleza? Então tá aí. Até o alvo de inflexão lá, só que daí eu demoraria muito para achar aqui, tá? Então, é isso que você precisa entender. Você tem que parar de ser liquidez nesse mercado. Já passou do tempo de você olhar para o preço, de você operar preço. E vamos lá de uma vez para essa. Ó, por exemplo, aqui, ó, tem um aluno aqui, ó. Vitor, só agradecer. Que dia hoje, ó. Vários alunos me mandaram isso, tá? Olha o que que esse aluno mandou aqui, ó. Eu teria tentar esconder o nome dele aqui, ó. É que tá aparecendo o número, né, do telefone. Vitão, só agradecer que dia é hoje. Teria tentado várias vezes a venda no fundo antes. Estou só me adaptando às parciais e remontagem. Só que aí é aquele detalhe, camada, entendeu? É degrau, camada. Você vai estabelecendo camadas, você vai evoluindo, né, constantemente, tá bom? Eu sempre falo que você não é obrigado a chegar aqui no projeto e já pegar 1.000 pontos. Você tem que aqui aprender, porque aprendendo você vai absorver o conhecimento correto. Conhecimento correto aplicado no ambiente ao vivo dentro do pregão, consequentemente, vai ter que colocar em oportunidades como essa. Eu, por exemplo, se me perguntar assim, pô, Vitor, qual que é o teu objetivo de ganho por dia? Eu não tenho objetivo de ganho, pessoal. Não tenho objetivo de ganho, tá? Não tenho objetivo de ganho. Eu vou, de fato, olhar para aquilo que o mercado potencialmente pode me entregar. Por exemplo, hoje, se eu coloco um objetivo, perdão, objetivo não, né? Meta. Se eu coloco uma meta de ganho hoje, onde que eu teria parado aqui no mercado hoje? Onde que eu teria parado aqui? Pô, já teria parado nessa, talvez aqui na primeira compra, né? Já sairia da tela, ó, pessoal. Quer saber? Já fez. Mas assim, quando eu trabalho com objetivo e nesse período da manhã aqui o preço deu várias compras, né? Qual que é o meu objetivo principal, meu objetivo macro? Operar bem, performar bem. Entendeu? Esse é o meu objetivo macro. Quando eu coloco uma meta, minha meta é R$ 1.000 por dia. Cara, você vai bater a meta, beleza, não tem problema também, tá? Mas quando eu trabalho com o objetivo, operar bem, e o mercado continua me dando possibilidades e oportunidades, cara, eu vou poder ter um resultado muito maior do que aquilo que eu imaginei. O resultado de hoje foi absurdo. Mesmo eu tendo perdido a oportunidade do dólar, ficado com 0 cliques no dólar, o índice aqui foi absurdo, foi insano. Principalmente com mais essa compra aqui embaixo. Chegou a dar os 1.400 pontos lá em cima, ó.
essa análise aqui também mapeada antes, tá? Nada depois. Teria que achar o recorte aqui, ó. Olha que bacana, pessoal. Achei aqui rapidamente, né? Pausei o vídeo aqui. Olha que bacana as expectativas, tá 40, vendo? tá? Essa mínima com essa máxima. Qual que foi o detalhe aqui, pessoal? Eu sempre procuro fazer um fechamento rápido, né? Traçando as expectativas aí para o período da tarde, tá bom? E olha que bacana aqui o mapeamento, ó. Isso aqui já estava mapeado, ó. Eu só reforcei para fazer o fechamento. Eram esses três alvos aqui, né? Tá bom? E aí você pode pensar, tá, Vitor, como eu consigo ampliar meu ganho? Como eu consigo ampliar meu ganho nessas oportunidades? Tendo um sistema de gerenciamento de trade. Qual que eu prefiro? Topos e fundos ascendentes se for uma tendência de alta, né? Mas olha que interessante, ó, né? Aqui, tá? Beleza. Olha que bacana, né? Eu revisei todo o cenário, reforcei alguns elementos, né? Coisa linda, pessoal. E aí eu tive até uma pergunta que foi uma pergunta sobre se voltasse nessa região de demanda eu poderia comprar. Sim. Que eu respondi, sim, poderia sim comprar mais uma vez, tá? É porque assim, é uma região de demanda, uma região de captura de liquidez, tá? Então poderia, sem dúvida nenhuma, aí estar comprando mais uma vez, tá? E foi o que de fato foi feito, né? Beleza? Mas sem mais delongas aí, você já ouviu bastante, né? Eu vou agora explicar como que foram essas operações, tá bom? Então, papel e caneta na mão para você aprender aí de uma vez por todas, né? E parar de ser liquidez nesse mercado, tá bom? Então, tudo começa naquilo que já era a região esperada para recomprar ontem, né? Então, você vai observar aqui, ó, que aqui foi esse fundo mais alto, só que tinha um detalhe, ele não tinha rompido esse topo ainda. Quando que ele foi romper esse topo? Hoje na abertura do pregão. Quando ele não rompeu esse topo, qual que era a único pivô que tinha falhado que na sequência ele acabou capturando liquidez? Aqui embaixo, ó, tá? Então aqui foi o único ponto, ó. Então ele falha esse pivô, rompe essa máxima, certo? Rompe essa máxima aqui, né? E depois não rompe lá em cima, né? Então aqui foi o último que quebrou, ó. Esperei a captura de liquidez, inclusive ontem nós penduramos compras aqui, acabou não dando certo. Quando ele faz esse rompimento aqui, pessoal, quando ele faz esse rompimento aqui, ó, acima dessa máxima, o que que eu passo a visualizar? Esse pivô aqui que foi rompido, ó, ele corrigiu e rompeu. Então, se eu olho essa quebra aqui e ele fez essa quebra aqui na estrutura maior, eu passo a olhar que também o fundo dessa região é uma potencial região também abaixo dela até a mínima aqui, uma potencial região de captura de liquidez, certo? Isso aqui é a interpretação do preço, né? Basicamente é isso aqui, ó, o preço vem caindo, né? Topos e fundos descendentes, tá? Em dado momento, o que que acontece? Ele volta e rompe essa máxima. Essa é a quebra de estrutura. A captura de liquidez vai ser sempre onde ativou o último pivô, certo? Então, essa mínima com fundo anterior, tá? Então, isso que eu visualizei para quando o preço voltasse aqui, eu trabalharia comprado nessa região. Foi isso que nós fizemos hoje, certo? Então, vou mostrar aqui novamente para você, tá? Essa aqui já era uma, só que aqui era uma quebra menor, tá? Uma movimentação menor, tá? Isso aqui em qualquer tempo gráfico vale, tá? Você pode ter num minuto, eu chamo de micro quebrinha, né? Até brinca na sala, micro quebrinha. Micro quebrinha de estrutura. E aí, como ele fez essa maior, foi isso que eu mapei na sala aqui, ó. Peguei aquela mínima lá, deixa eu marcar aqui, ó, tá? E jogar até aqui em cima, tá? Beleza? E aqui, logicamente, aquilo que eu tinha comentado, né? Da falha do último pivô. Então, essa aqui era uma região de compra, tá? Somado a isso, olha que interessante. Entre essa máxima e esse topo, tinha uma confluência da região aqui de 7640, ó. Exatamente, tá? Usem bastante o 7640, tá? Olha que interessante. Exatamente 7640. Poderia acontecer, inclusive foi uma pergunta da sala, poderia acontecer de ser estopado aqui, ele descer mais? Sim, o que que eu faria? Olharia para essa outra compra aqui, ó, que foi onde falhou o último pivô. Olha que coisa linda, entendeu? Eu olharia para isso, né? Só que se ele já está no campo do último pivô que falhou, onde teve a sua máxima rompida, meu amigo, eu vou comprar aqui, não importa, eu vou comprar. Ainda mais que tem um 7640 confluindo, tá? Entendeu então como que funciona? Quebra de estrutura? Claro que, vamos lá, poderia respeitar essas máximas aqui também? Poderia, pessoal. Falei isso até na sala, né? Falei, pessoal, o fato dele ter novamente renovado aqui, eu posso considerar aqui que, né, de repente poderia ser só um potencial reteste aqui, mas como no macro ele estava realmente numa retração, está, né?
numa retração macro de 7,640, eu tava olhando muito mais compra. No pré-mercado hoje eu falei de novo, eu falei, nós estamos na região mais barata do preço, no macro, na região mais barata do preço. E a região mais barata do preço eu vou comprar. Eu não vou vender, tá? Posso vender, mas eu tô na, ó aqui o 7,640 no macro, ó. Desde segunda-feira eu venho falando isso, desde semana passada, na verdade. Só que semana passada ele tava no 61,8, né? Entendeu? Esses recaps estão sendo aula atrás de aula, né, pessoal? Tá? Voltando para os 5 minutos aqui, ó. Aí eu vou mostrar para vocês quais foram as compras. Teve compra, hein? Teve compra, hein? Pô, teve compra até não querer mais, cara. Teve muita compra. Tá bom? Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês, tá? É, cadê aqui as comprinhas? Vamos ver aqui. Aí, ó. Ó, aqui. Tudo isso aqui foi compra, ó. A primeira foi aqui. Já vou mostrar para vocês, tá? Gráfico de 2 minutos. Tá bom? Vou mostrar porque que eu comprei aqui. E depois teve essas outras compras, adições, tá? E vamos lá, que tivemos mais, ó. Depois isso aqui, ó. Isso aqui foi mais uma compra lá embaixo, né? Foi essa terceira compra aqui, tá? Depois ele expandiu. Eu fiquei preocupado no momento com esse canal aqui, ó. Tá? Esse espelhamento, né? Mas ele acabou rompendo, né? Vejo que ele foi lá em cima cravar o alvo, ó. Olha que coisa linda, o alvo de espelhamento. Vou falar sobre isso daqui a pouco também, tá? Então, coisinha linda. Vamos lá, primeira compra aí, pessoal. Presta atenção. Eu vou excluir agora esse. Eu vou excluir agora esse trem aqui para ficar limpo, tá? Então, aqui já estava uma região aí, pô, de confluência, uma região bonita, tá? Vou apagar a retração macro aqui, tá bom? 7,640. E aí você vai ver aqui, ó. O preço fez uma movimentação boa, certo? No começo do dia, só para você ter ideia, eu cheguei a pensar que aqui talvez teria sido a compra, tá? No Fibogap, tá bom? E eu falei na sala, tem até o recorte do vídeo, eu falei na sala, acredito que podemos estar ficando de fora da movimentação que eu acredito na alta. Porém, não é o melhor ponto da compra aqui para mim. Por quê? Porque a região de liquidez está aqui embaixo. E foi, acho que até aquele momento que eu fiz a setinha aqui, né? Falei, a região de liquidez, onde está o dinheiro mais, sabe? Sabe aquele dinheiro gostoso, aquele dinheiro bom, aquele dinheiro que paga bastante, está aqui. Então eu vou correr esse risco e vou passar, tá? Foi isso que eu falei na sala. Só que daí eu acabei adiantando aqui nesse candle, tá? Na verdade, não foi por candle a compra, tá? Foi alocado na região, porque eu visualizei isso aqui, ó. Certo? Eu visualizei, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu lembrar se foi, se não me engano, foi isso aqui ou foi a cunha maior. Eu excluí o desenho da cunha. Não, foi isso aqui, ó. Beleza? Exatamente isso aqui, ó. Tá? Imaginei que ele poderia já soltar o movimento a partir daqui, depois fazer uma quebra, um pivô e montar a alta, tá? Então, por isso que a gente tomou uma compra daqui. Aqui deixa eu vou pagar 1 para 1, tá? Optei por fazer aí 1 para 1. Quando ele volta aqui, ó, paguei pedágio. Aqui já era a região de captura, até falei na sala. O volume financeiro desses 500 está fraco, mas, gente, o que mais importa para mim é a região do preço. Ele já tinha entrado na região de captura de liquidez. Tudo isso aqui é a captura de liquidez entre a mínima e a máxima. E tinha confluência do 7640 também com o fechamento do gap, tá? Então tinha bastante detalhe aqui. Eu falei, eu vou pagar o pedágio aqui e vou reentrar. Beleza? Fiz a reentrada, né? Quando eu fiz a reentrada, pessoal, é normal, às vezes alguém fica inseguro, acaba não participando ou não compreende o pedágio, né? Geralmente aluno novo chega ali, eu às vezes esqueço de explicar novamente o que que é o pedágio, o termo pedágio, que é a reentrada, né? E acabou ficando de fora. Só que aí vem um detalhe que não dá para discutir. Não dá para como ter perdido na sala. Por quê? Porque trades de captura de liquidez, eles são pontuais. Eu comentei inclusive o número da sala. Era o 890, se não me engano. Deixa eu lembrar aqui. Era o pé do 35, tá? Perdão, 710, tá? 690, na verdade. Perdão, 690, tá? Eu ajustei para 690 por quê? Por causa do livro visual, tá? Mas inicialmente era o fundo do 35. Agora, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou falar aqui agora, ó. Você tá vendo que o preço. O que que é uma quebra de estrutura?
é a quebra da sequência de topos e fundos descendentes ou ascendentes em qualquer tempo gráfico. Logicamente que quanto mais reduzido o tempo gráfico for, mais factível de ser falho aquela quebra ela é, tá? Mas eu sempre parto do seguinte entendimento. Se aqui no começo da explicação eu mostrei que lá no passado essa região verde foi uma região em que o mercado chegou aqui, né? Corrigiu, rompeu, depois voltou e rompeu essa máxima, aqui é uma região de captura de liquidez, ou seja, já era uma região qualificada para compras, tá bom? Quando chega na região qualificada para compras, eu posso reduzir como de fato eu reduzi por 2 minutos e também identificar potenciais quebras de estrutura? Sim. Você vai entender isso mais dia 4, tá? Muito mais, né? Tá? Veio aqui, eu fiz a entrada novamente por risco, beleza. Só que aqui não quebrou estrutura. Mas por que que eu forcei essa compra mais agressiva no risco? Por quê? Porque a região já estava qualificada. Se já teve quebra de estrutura nessa região, o pivô falhou. Um pivô que falha parte da seguinte lógica: todo pivô que falha tende a ser o quê? Caracterizado uma quebra de estrutura. Só que nem toda quebra de estrutura promete reversão, tá bom? Talvez fique até um pouco complexo, tá bom? Por que que tem quebra de estrutura que vai falhar novamente? Porque não está no contexto adequado, tá? Então, voltando aqui, ó, quando ele faz essa movimentação, rompendo a máxima, ele quebrou a estrutura. Quando ele faz isso aqui, antes, na verdade, eu tinha comentado assim, pessoal, quem não retomou aqui, vai retomar onde? No pé do 35. Só que para deixar a ordem pendurada aqui no 700, no 690, que era a compra com stop na mínima, tem que ter o quê? Esse rompimento dessa máxima, porque daí o que acontece? Tecnicamente ele quebrou a estrutura. Então ele valida a movimentação que vem aqui embaixo como captura de liquidez, tá bom? Sempre que você vê um pivô falhando, se você não entrou na falha dele para pegar a reversão, marca exatamente a ponta de onde ele falhou para você comprar. Não é só essa maneira de entrar, tá, pessoal? Tá? Não fique pensando que é só essa maneira aqui, tá bom? Tem outras maneiras também, tá? Um exemplo aqui, às vezes a pernada que vem aqui e aciona o pivô, ela é muito longa, né? Ela aciona aqui, depois o preço só começa a subir forte. Aqui é um pouco delicado, não vou me estender muito nisso aqui, tá? Mas como aqui era curtinho, olha aqui, ó. Stop na mínima, compra aqui. Quais são os ajustes que eu faço nessa região? Fiz na sala e comentei antecipadamente. Teve pelo menos aí uns 6 minutos, 7 minutos. Na verdade, eu comentei antecipadamente, e depois o ajuste fino foi mais uns 5 minutos antes ainda. Então, teve tempo total. Se você não pegou qualquer outra coisa no dia, de você ter pego essa compra aqui, tá? Ter pego essa compra aqui e deixado o stop aqui, que foi o que eu comentei na sala, tá? Pode ver que nunca mais ele voltou abaixo da vela 43. Nunca mais, pessoal. Nunca mais no dia de hoje ele voltou abaixo da vela 43. Nunca. Tanto que depois, quando volta aqui, perguntaram, Vitor, vale a adição? Sim. Precisa de candle gatilho? Não. Captura de liquidez, meus amigos, enquanto não romper, você marca ali, ó, onde foi a última região. Meu, você pode adicionar ali de novo, tá? Só deixa eu ampliar um pouco a tela aqui. Ele vai pegar a região mais para frente aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Então, toda essa região aqui, ó, tudo captura de liquidez, tá? Por isso que até eu falei isso no final da sala também. Falei, por isso que eu faço o quê? Ao invés de deixar só aqui, sei lá, 15 contratos aqui, 30, né? Dependendo de quantos contratos cada um opera, eu posso deixar 5, 5, 5, 5, entendeu? Entendeu? Foi isso que eu fiz. Por isso que eu comprei de novo aqui. Tá entendendo? A região tá validada. O que que muita gente se preocupa, pessoal? O cidadão olha esse preço voltando aqui e ele deixa com que eu acho que vai romper seja mais valioso do que a própria marcação que o preço apresentou. O teu comissionamento, ou talvez a melhor palavra, a tua responsabilidade estando na frente do gráfico, quando de fato teve uma quebra de estrutura aqui, no Intra 2, no Intra 5, e dentro dessa região teve no Intra 5 também ontem, tá? Tua função é fazer a sua parte. Você não precisa ficar pensando se vai romper ou não. Cara, enquanto não romper, é compra. E se romper, é trap. Aí você espera fechar um candle de reversão para pegar um trap. Não aconteceu isso.
Você gasta neurônio pensando em algo que nem vai acontecer. Ah, mas se romper. Cara, se romper, você vai tomar stop. Só que você já pegou aqui, ó, né, essa pernadinha aqui, ó, 300 pontos, daí mais 400. Aí você pegou mais 700 aqui. Se você estopar, você vai estopar com 100 pontos. Se ele resolver engrenar e pegar aquele alvo que estava devendo para nós, que era uma expectativa comentada antecipadamente, são 1.400 pontos para cima. E foi isso que aconteceu. Vocês estão entendendo, pessoal? Talvez para você que está me assistindo, pareça tão simples ouvir eu falar, né? Mas essa questão de amadurecer o método dentro da tua cabeça e de você aplicar ele todos os dias, isso vai ajudar muito, porque, meu, você vai operar de uma forma tranquila, de uma forma, sabe, cara, não é igual o dólar hoje, pô, quando eu perdi lá a operação lá embaixo, eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer aqui? Eu não vou operar o miolo. Ou retesta lá embaixo, eu bem consciente falei, ou retesto lá embaixo, ou eu pelo menos não compro nesse momento. O método te ajuda a isso. Veja que em um momento eu falei para você assim, meu, não, porque você precisa fortalecer o seu mindset de crescimento. Não, você precisa ser conhecedor da técnica, né? Você precisa ser conhecedor. Pensa, vamos lá. Pega uma pessoa, sei lá, ela vai aprender, sei lá, um curso para, sei lá, dirigir um trator, alguma coisa, uma ferramenta, aprender uma habilidade. Meu, você vai chegar para essa pessoa e falar assim, não, você consegue, cara. Você consegue, cara, porque né, você precisa ter uma mentalidade forte para você conseguir. Não estou falando que não é importante, mas se você não tiver a técnica, o conhecimento da técnica, da teoria, do embasamento teórico, meu, você não vai progredir. Não adianta eu vir aqui no mercado e falar para você que, meu, não, porque o mindset. Não, cara. Você precisa saber o que é uma quebra de estrutura, como você faz um mapeamento para buscar o que? As regiões de interesse, como você valida um contexto, né? Quais são os argumentos técnicos que você busca para fazer todo esse encaixe? É isso. É isso que, resumidamente, eu apresentei hoje aqui para vocês. É isso que tem mais de 50, 60 horas dentro da mentoria L2. E é isso que eu falo todo santo dia, em mais de 90 horas de sala ao vivo todos os meses. 90 horas em média dá de sala ao vivo por mês. Aí vocês resolvem o quê? Ficar pagando curso bosta. Curso que não ensina merda nenhuma para vocês, entendeu? Curso que só quer vender para colocar dinheiro no bolso dele. Eu não. Eu quero vender, aliás, nem quero nem vender, eu não fico oferecendo nem mentoria. Eu tenho a mentoria lá, eu fiz duas na história da minha vida. Pra você ver que eu não sou vendedor de curso, que eu fiz duas ao longo dos 4 anos que eu tô no educacional aqui na internet. Duas só. Por quê? Quer assinar a mentoria e participar? Participa. Quer ficar sendo liquidez no mercado? Escolha a tua. E aí tem a sala ao vivo, né? Que é um ambiente também bem didático, né? Bem didático, absurdamente didático, né? Agora, só que dia 4/11 eu vou te vender algo sim. Ou melhor, me perdoa, eu não vou te vender. Você que vai querer participar disso. Você que vai querer realmente criar uma jornada diferente no próximo ano, que vai começar a preparação nesse ano aqui. Então, se você quer ter um plano de trading, se você quer realmente entender uma gestão de risco, uma gestão de ganho e ter uma metodologia também técnica, né, para você aplicar a parte de interpretação dos movimentos no gráfico, de saber entender isso que eu fiz e tudo que eu mostrei para vocês, essas expectativas antecipadas, trabalhando de forma proativa quando você está diferente para o gráfico, dia 4/11 você tem que estar nessa live, cara. Você tem que estar nessa aula. Ah, Vitor, eu não posso. Meu amigo, você tem que arrumar um jeito de estar nesse conteúdo, tá bom? E aí, se tudo fizer sentido para você e você quiser realmente mudar os teus resultados no mercado, aí eu não vou te vender nada. É você que vai ficar com a vontade de estar dentro do projeto. Você que vai estar com vontade de participar todos os dias comigo. Você que vai estar com vontade de consumir todo o conteúdo que eu ensino os meus alunos e que tem ajudado pessoas a sair de ser liquidez no mercado para ser uma pessoa que está ganhando dinheiro, que se aproveita da liquidez. Hoje pela manhã, pessoal, tem até um feedback do Thomas, né? Mas hoje pela manhã, pessoal, só para vocês terem ideia, antes do mercado ter pago até os 700 pontos na terceira compra, eu fiz o desenho ainda. Eu falei, pessoal, hoje talvez possa ser o dia que ele fique nesse range aqui, tá? Só que é um dia que pode entregar mais que um dia de tendência. Porque se ele vem na captura de liquidez, eu compro, volta aqui, eu compro mais, desovo, volta aqui, eu compro de novo, desovo, volta aqui, eu compro de novo, desovo, volta aqui, eu compro de novo. Ah, eu pego aqui, ó, 300 pontos, mais 400, 300, mais 400, mais 400.
Foi o que foi feito hoje, cara. Entendeu? É muito mais que um dia de tendência, cara. Às vezes eu fico até de cara, porque às vezes ele dá uns tiros no mercado forte aí, que eu falo, por que que não voltou lá buscar mais contratinho, cara? Pô, eu queria encher o carrinho de novo, né? Aí você pega aqui, ó, 300 pontos, voltou aqui, comprei mais 400 pontos, aí voltou aqui 700 pontos, parou bem no 7640, tá? Dessa retração entre máxima e mínima. Depois volta aqui mais 1.400 pontos. Que delícia, cara. Mais 2.000 pontos no dia como hoje, em que muita gente se quebrou. E aí essa pessoa se quebra, ela chega no final do dia e ela olha esse gráfico, o mercado só andou depois que eu saí da tela, cara. Cara, deu pra lucrar de manhã, entendeu? Deu pra rachar de ganhar dinheiro. Deu pra fazer 3 dias de ganho em um dia, operando sem ganância, tá? Por isso que eu falo pra vocês. Tem a questão da meta, que é importante, sim, mas tem a questão do objetivo. Quando você tem um objetivo, você não opera de forma gananciosa. E você sabe parar também no dia ruim. Porque, cara, o dia ruim é de ruim. Ele não tá encaixando, muitas vezes vai acontecer. Você vai ver, cara, o mercado hoje não é pra mim. Ontem, por exemplo, um trade só. 400 pontos. Fiz algo nos miolos aqui? Não. Por quê? Porque não deu condição técnica. Então, a mesma coisa que eu fiz ontem, eu fiz hoje. Qual que é a diferença? Hoje deu mais oportunidades. Com a mesma perspectiva que ontem e nos demais dias, com a mesma vontade, com a mesma, enfim, disposição, focando o quê? Em operar bem, em fazer a minha parte. Só que, se você não tem um método, como que você vai saber qual é a sua parte? Qual a sua parte de começar? Qual a sua parte de parar? Qual o seu momento de fazer uma parcial? Meu, não adianta você ficar operando no escuro, operando no achismo, operando no viés. Entendeu? Ficar pulando de vídeo em vídeo, sala em sala gratuita, sendo liquidez aí no mercado. Inclusive hoje, teve um aluno que mandou uma sala para mim, mais uma vez, eu dei uma assistidinha. Eu fiquei de cara, pessoal, fiquei decepcionado, com toda a sinceridade do meu coração, tá? Eu fiquei triste porque assim, pô, você lucrar 50 pontos num trade, num mercado que entregou mais de 2.000 pontos aí, é triste, pessoal. É triste. Entendeu? É triste ver que, assim, você ficar pegando migalhinha de 50 e 50 pontos em live gratuita na internet. Me desculpa, não dá, não dá. Já passou do momento de você lucrar de verdade com consistência nesse mercado. Só que para isso você precisa de um método, você precisa de algo validado. Entendeu? E o que eu apresento aqui, eu trago uma leitura todos os dias antes. Antes do mercado abrir, o que que nós vamos fazer? Minha expectativa é essa e essa. Chegou ali, eu vou comprar. Chegou ali, é para vender? Vou vender. É isso que eu vou fazer. E amanhã vai ser mais um dia. Nem precisaria operar amanhã. Gostaram da análise aí, pessoal? E para a gente fechar, como você de fato viu antecipadamente, nós fizemos um mapeamento aqui, tá? Eu vou para o gráfico de 15 minutos só para dar uma encolhida um pouco aqui. Ontem nós já tínhamos essa expectativa de inflexão, tá bom? Quando nós penduramos a compra, eu falei, para mim o alvo é lá em cima. Por quê? Inflexão nada mais é que alteração na direção do preço. Eu tenho uma metodologia de aplicação de Fibonacci para mapear alvos de progressão, né? Que ela se chama PIP, tá? Ok? Ela se chama PIP. Um P é de pivô, projeção por pivô. O I é de inflexão, que é, o mapeamento que eu mais gosto, que eu mais amo. O outro P é de é, perna alternada. E o E aqui, tudo ensino na mentoria, né? E o E é de espelhamento, tá bom? Bom, então aqui nós tínhamos tanta inflexão, tanto que. Nossa, eu tava esquecendo um detalhe aqui, ó. Isso aqui, pessoal, até no vídeo de ontem do encerramento eu esqueci, né? Lembra que eram 4 tipos de gap? Esse aqui é o gap ilha, é o gap de ilha, né? Eu falei gap de ilha num fundo macro do 7640 para cima. Por isso que eu acreditei tanto nesse alvo. Você está entendendo que não é só sobre entrar no trade, mas após entrar no trade você tem que, com aquilo que é uma expectativa, porque não adianta nada eu ter saído do trade aqui em cima, chegar aqui agora com a cara de bunda no recap, saí com 800 pontos, pessoal. Ó, lembra que eu falei na sala para vocês que o alvo do gap de ilha era aqui em cima? Não adianta nada, cara, tá? Mas não, olha aí, ó. O método aplicado. Eu falei, eu não vou zerar esse trade, cara. É o gap de ilha, cara. Né? Fechamento do gap lá em cima, né? Tá? E logicamente somado com a inflexão, que trouxe uma confluência, né? Ou seja, tudo que ele precificou para baixo, eu falei na sala isso, né? Várias vezes, eu projeto ele para cima, né? Então ele cravou o 61,8, ai que coisa linda. E aí só a inflexão de hoje ele também cravou, né? Na verdade ele passou um pouquinho, né? Essa máxima aqui com essa mínima. Então olha só a inflexão, ó. Tá? Por isso que eu deixei os dois alvos e fiz a caixinha, né? Vermelha. Tudo comentado antes, tá bom? Tudo comentado antes.
Um método, ele traz clareza do que você deve fazer, quando fazer e de que forma fazer. Gostaram desse conteúdo, pessoal? É isso. É isso aí. É isso que eu quero que vocês aprendam. No dia 4/11, é como se você tivesse a oportunidade de aprender como eu enxergo o mercado. Pelo menos uma parte, né? Do todo, né? E depois desse conteúdo, ao final da aula vai ter uma porta de acesso para você conseguir participar de algo que vai te fazer não somente a pegar migalhas, né? Com todo o respeito, é um ótimo conteúdo os recaps, mas comparado a tudo aquilo que tem dentro da mentoria, aquilo que nós passamos no dia a dia na sala, são pedaços, são migalhas, né? São pedacinhos, partículas pequenas de um todo, né? Que, logicamente, estando dentro da mentoria, você pode absorver tudo isso, cara, com o meu acompanhamento, com o Tira Dúvidas junto comigo, né? Eu podendo te ajudar nessa caminhada, né? E eu não quero tirar dinheiro do teu bolso. Muito pelo contrário. Eu quero te ensinar um método que vai colocar dinheiro no teu bolso. Para você parar de perder dinheiro, de entregar dinheiro nesse mercado. Ok? Eu tava olhando meu relatório de performance, cara. Você, che- você chegar ali ao final da semana, né? Hoje é quinta-feira ainda, mas você fala assim, cara, eu demorava. Cara, eu demorava. Depende do emprego, né? Se eu for contar vários anos atrás, eu demorava para ganhar o que eu ganhei nessa semana. Cara, podia. Cara, acho que nem um ano, cara. Acho que ia 2 anos o que eu tô ganhando essa semana. Eu tive uma outra experiência também, que eu ganhava 350, 325 por semana. Há pouco tempo, pessoal. Há pouco tempo. 2018, isso. Mas o que eu demorava para ganhar num ano, tenho. Pô, às vezes o que eu ganhava no mês, eu tenho ganho no dia aí no mercado. É uma doideira isso daí, tá? Mas o quê? Com o conhecimento correto, tá? E o resultado do meu método parte também, é construído, pessoal. Parece contraditório isso, né? Mas é construído também em cima de insucesso. São coisas assim que eu olhei e falei, cara, isso aqui não serve, isso aqui não presta, cara. Estudei muita coisa no mercado. E muita coisa improdutiva que simplesmente me fez o quê? Ser o quê? Liquidez no mercado. Ao invés daquele que se aproveitava da liquidez, entendeu? Então é isso que você precisa entender. Por exemplo, aqui, ó, nessa live que um dos alunos mandou para mim, que eu até assisti um pedacinho ali, os caras primeiro comprando errado, né? E aí o mercado trocando polaridade aqui, ó, com máxima e na linha de tendência, rompeu a linha de tendência. O que acontece com esse preço aqui? Ele tende a replicar uma pernada para cima, quase que a mesma pernada, ó. Ele precificou anteriormente, tá? Se não vai ser do mesmo tamanho, vai ser quase do mesmo tamanho. Olha aí, ó, tá? Inclusive amanhã pode ter alvo aberto, abrindo com gap de alta, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha realmente aí aprendido algo com esse conteúdo. E eu te espero no dia 4 aí, para realmente você começar a mudar a forma como você opera, para você começar a lucrar nesse mercado, para você chegar, como aluno meu já chegou e falou assim, cara, eu tinha expectativa de ganhar 50 pontos no dólar no mês. Hoje, inclusive, mais um falou isso para mim. Cara, eu vou ter que reavaliar as minhas expectativas, porque eu tava com expectativa de ganhar 2.000 pontos no mês e 50 pontos no dólar. Eu falei, cara, eu não vou falar que você tem que buscar isso daí. Mas uma coisa que eu vou falar pra você, com o meu método, não limite, cara. Não limita ganho, cara, tá? Opere, aprenda, estude até os olhos sangrarem e você vai ver que tão logo você não vai estar buscando ganhar 2.000 pontos no índice no mês. Você vai vir aqui, abrir o Profit cedo, 8:30 da manhã, analisar, mapear as regiões, vai fazer o operacional, vai executar. Executando o operacional, tem dia que vai dar 500, tem dia que vai dar 1.000 pontos, tem dia que vai dar 2.000 pontos. Tem meses que você vai passar de mais de 20.000 pontos no mês, operando tecnicamente. Tem meses que você vai passar de 400 pontos no dólar, 300. Os últimos meses, a nossa média no dólar futuro não vai abaixo de 300 pontos. Absurdo o dólar. Isso que eu perdi trade hoje, hein? Tá?
Mas você vai ver assim que naturalmente você vai conseguir ali 70, 100 pontos no dólar. Claro que vai chegar um momento, talvez, não sei se vai chegar ou não, não estou falando que sim nem que não, mas talvez que vai ter um ciclo mais delicado. O dólar, por exemplo, abaixo de 5,30, ele fica enroscado, ele anda pouco. Você vai pegar trade de 15 pontos. No momento que ele está aí, é trade de 30, 35 na média, 25, 40, 80, como na semana passada. 80 pontos, né? Entendeu? Mas o teu objetivo nesse mercado aqui, vindo para o meu projeto, aprendendo comigo, o teu objetivo, parece contraditório que eu vou falar, mas eu vou te tirar da mesmice do que muitas vezes, talvez várias pessoas te ensinam, mas o teu objetivo não é definir valor que você tem que ganhar, tá bom? Venha operar, aprenda a minha metodologia. E aí realmente você vai ter o quê? Uma a mente praticamente bugada, entendeu? Porque você não vai vir aqui eu quero 300 pontos por dia. Você vai vir aqui e através do método L2 você vai falar assim, cara, eu tenho objetivo, operar bem. Eu vou operar bem hoje. Operar bem na segunda deu 1.000 pontos para nós, 800, né? Operar bem na terça deu 600. Operar bem na quarta deu 400. Operar bem hoje deu 2.000. Pronto, entendeu? Amanhã posso operar bem, terminar com menos 200. Quando perco, perco pouco. Com o método L2, quando ganho, ganho muito. Beleza? Então é isso. Sem mais delongas, um abraço para você, meu amigo, minha amiga. Fica atento, não perde, interage nos conteúdos no Instagram. Aproveita para curtir esse vídeo aqui, tá bom? E é isso, tá bom? Se deixar falando, eu vou até tarde aqui. Estuda aí. Um abraço para você, fica com Deus. E não desanima, tá? De repente você girou hoje, não estava na sala. Tá par de entregar dinheiro no mercado. Vem aqui uma semana comigo no projeto, um mês aqui no projeto comigo, tá bom? Você vai mudar, eu tenho certeza que você vai mudar a tua cabeça. É impossível você não conseguir mudar se você estudar o meu conteúdo, se você se dedicar. É impossível. Só se, meu, não sei, só se não consigo imaginar, tá bom? Mas é isso. Um abraço pra você, fique com Deus, para vocês, fiquem com Deus e até mais.